primeira participação sua aqui, né? Nós falamos muito do ambiente prisional, né, cara? E acho que assim, se eu pudesse dar 2 destaques, né? Do teu conhecimento explanado aqui pra gente, foi a dinâmica dos presídios. E o povo, né, cara, quem assiste, tem muita curiosidade de saber como funciona lá dentro, né? Então eu já recebi você e outros policiais penais, sempre esses casos de curiosidade, né, é um destaque da conversa, né? Na questão da segurança pública, nós já falamos bastante aqui, né, sobre facção, sobre. Acho que esse primeiro bloco do podcast foi todo sobre isso. Agora, eu queria dedicar essa parte do podcast para falar sobre a dinâmica dentro da prisão, né? Curiosidades ali, né? Eu lembro que você falou do sopro da morte. Eu mesmo nunca tinha escutado isso, porque na minha realidade presídio federal, né? Então, esses acertos de conta, essas imposições, né, que acontecem, o que tu pode aí, cara, contar pra gente para dar um panorama de como que essas facções impõem, né, a violência e o que eles são capazes de fazer, né? Porque o romantismo, cara, o romantismo parece que o cara tá ali só sobrevivendo, não, mas eles têm uma capacidade de promover a violência também, né? De promover a injustiça, né? Eles pregam justiça, né? Mas ali é toda uma dinâmica que bate, que mata, que extorque família, né? Por favor, fala aí. Esse sopro da morte, quem não sabe, o que acontece? Sempre houve morte dentro da unidade prisional. Sempre houve morte. A gente está falando aqui de imposição de poder para quem alguém mandar, o outro tem que obedecer. E para que continue me obedecendo, você não pode me desobedecer. Parece óbvio, mas não é. Então, como é que eu faço para você não me desobedecer? Eu tenho que impor isso de uma maneira radical, drástica e eficiente. Então, se não me obedeceu, morre. Antigamente o cara enfiava faca, dava tiro, picotava todo, aí você encontrava aqueles montinhos de carne assim. Hoje em dia eles viram que isso aí, pô, pra que eu vou ficar arrumando um cara para responder por homicídio? Eu fico devendo favor a esse cara, porque era sempre os mesmos caras que matam todo mundo. Tanto na vida real quanto na mentira, na hora dele se entregar. Pra que precisa ficar matando de jeito? Eles viram que, pô, se tem droga na cadeia, é fácil, é só pegar a caneta Bic, aí segurava o cara, soprava a cocaína dentro do nariz do cara, e o cara saía como se fosse overdose. E não é overdose, é homicídio. Só que é um homicídio que você não tem como provar. Então, o sopro da morte é esse. Aí ele pegava o tubo Tubo da caneta Bic, Uma- segura o cara, pega, sopra dentro do nariz dele, pô. uma carga forte. Forte. Um tubo daquele ali, o cara entra overdose. E você vai fazer quantas vezes aquele ali for necessário para que o cara E aí, de repente, começa a aparecer um monte de morte de tenha. overdose dentro da unidade. Aí para de ter homicídio e passa a ter maior número de overdose. Então quer dizer que o homicídio não diminuiu. E sim que o modus operandi de homicídio que diminuiu. Então, E deixa o Estado numa situação constrangedora ainda, né? ainda Porque, ué, o como que é que que essa entrou? cocaína Ainda tá vai o fazendo lá cara dentro? morrer de overdose? Complicadíssimo. Então, assim, essa é um grande. O grande. Antigamente o preso morria enforcado, né? Ou de paulada, ou de faca. Então, tudo girava em torno disso daí. Facada, paulada e enforcado. Depois começou, aí, esporadicamente você viu um suicídio, mas na verdade isso aí não. Então, era a maneira tradicional. Hoje em dia, tudo isso aí existe, só que de maneira velada, como se isso não existisse mais. Então, o preso lá, que não obedece outro preso, sempre vai ter aquela comissão disciplinadora. Então, vem os caras lá e quebram o cara de porrada. Aí aparece o cara todo quebrado e tem que fingir que nada aconteceu. Aí ele vai tomar aquela cadeia vai bancar ali o castigo de comarca, ou é obrigado a pular. Pular é pedir seguro. Pedir seguro é não poder mais conviver na sociedade ali daquele sistema. Ou o cara realmente era enforcado, aí o cara é morto. Quando a situação era um pouco mais grave, pegava lá e picotava o cara todo. Aí o cara sumia na hora do confere, tu vai procurar, pô, cadê o cara? Sumiu. Fugiu? Aí tu achava o cara todo em algum lugar. Agora tem essa maneira um pouco mais disfarçada. Para quê? Para que não pareça ser um confronto com o Estado.
Então, existe uma tendência em parecer que a criminalidade não está confrontando o Estado. Isso é uma maneira velada de eu continuar fazendo as mesmas coisas, mas fingindo que o comportamento é melhor, criando uma aparência de tranquilidade, coisa que, na verdade, não existe e nunca vai existir. Essa boa convivência harmoniosa a respeito de poder público e criminalidade. Você faz o seu papel trabalhando e ele vai fazer o papel dele como preso. A sua obrigação é tentar pegar e a obrigação dele é tentar esconder. É a eterna brincadeira de gato e rato, só que de maneira profissional. Então, a vida do preso sempre foi tentar colocar coisas de maneira ilícita dentro da unidade, e a nossa função sempre vai ser coibir que entre ou tentar recuperar antes que aquele seja utilizado de alguma forma. Eles tentando burlar, nós tentando colocar em ordem. Eles tentando criar artifícios para a corrupção e o sistema público tentando coibir ou impedir essa corrupção ou colocar em voga o cumprimento desses mecanismos de cerceamento de corrupção. Que é o quê? Prender esses caras, esses guarda-bunda, entendeu? E tirar do sistema. É a eterna luta. Só que da mesma maneira que o sistema se mostrou um pouco mais organizado por parte da criminalidade, até os caras que cederam à criminalidade, eles também se organizaram mais. Pô. Hoje em dia é extremamente difícil prender um cara desse. Eles têm um nível de organização para cometimento de crime da parte da polícia que é extremamente complicado. Pô. Em qualquer sistema de monitoramento, você conseguir dar um flagrante no cara desse é muito Pois é, complicado. como que você pega o autor do homicídio de uma morte que apresenta sinais de overdose? Não pega, não vai ser nem computado, não vai ser nem investigado. Isso, pô. Não vai ser, ó, não vai ter conduta, né? Não vai ter individualização da conduta, né? Não Não. vai ter autoria, não vai ter Consegue determinação de testemunha, autoria, não não tem existe testemunha. sanção coletiva. Exatamente, não tem sanção coletiva parcela, você não vai conseguir individualizar, você não vai conseguir ter testemunha, você não tem câmera ali dentro da cela, Não. então você não vai ter nada, você vai ter o seguinte, o cara entrou, alguma coisa aconteceu. Todo mundo vai falar que não sabe, vão contar uma versão e ficou por isso mesmo. E eles ainda fazem um teatro tão bacana que eles deixam o cara entrar em overdose. E quando eles entram em overdose, eles começam a bater a cadeia. E pedir atendimento socorro. emergencial. É. Como se você estivesse negando aquele atendimento. O amigo tá passando mal, tá quase morrendo, seu guarda, abre aí, começa a balançar a cadeia. Cara, Como se eles estivessem pedindo atendimento médico há um tempão e você não estivesse ouvindo ou não sabia. É ridículo, é um teatro mesmo do cara. Quem olhar de fora vai jurar que eles estão pedindo atendimento há um tempão, você estava negando e agora o irmão está quase morrendo por culpa do não atendimento daquela emergência médica. E, na verdade, eles só pedem emergência médica quando o cara já está quase morto, porque é fundamental que não dê tempo dele ser socorrido. Então, quando ele ainda respira, mas ele não chega nem vivo no hospital, no atendimento hospitalar, né? No atendimento médico. E ainda o Estado ainda toma uma invertida, né? Porque pode ainda tomar omissão de socorro. Quem está no dia do serviço pode ter advogado e Quem não conhece o serviço jura que eles estão falando sério, pô. A cadeia simula que está virando e tudo. Pelo não atendimento da emergência médica, do pedido de emergência médica. Quando você vai ver, é tudo mentira. Tudo é um grande teatro. A morte não é teatro, porque a morte acontece. O resto é tudo teatro. Sim. E isso também reforça, cara, o fato de as cadeias terem uma tendência a ser cadeia de facção, né? Cadeia de facção. Cadeia só de vermelho, só de TCP, só de PCP, por aí vai, para evitar esses acertos de conta. Agora, esse acerto de conta é inevitável, porque ali dentro tem dívida, ali dentro tem afronta de liderança, e eles vão impor isso, né? A dívida é mais barato. Ainda que a mesma facção fala sobre a dívida. A dívida é mais barato. O cara ali, para quem, né, gosta de romantizar, o cara, eles dão um jeito de criar a dívida porque eles impõem pagamento de uma série de coisas para você ali na sua rotina diária. Então eles impõem uma série de pagamentos, só que é lógico que o cara não vai ter dinheiro.
vai haver o quê? Um endividamento. Então, quando você consegue endividar o cara, seja ele por motivos justos, justos assim, a nível de realmente você ter gasto. Se o cara utilizou, pegou dinheiro emprestado, se o cara realmente usou droga e não pagou, qual era o motivo, não importa. Só que existe um endividamento, às vezes, do cara que não usa droga, do cara que não pegou dinheiro emprestado, mas ele é obrigado a ter um pagamento ali periódico por algum motivo, para o engrandecimento dessa facção, e ele está ali alimentando, retroalimentando essa situação que a gente já falou a noite inteira. Aí o cara começa a endividar. Para ele pagar aquela dívida, ele tem que fazer o quê? Ou participar agora ativamente das sacanagens que tem dentro da cadeia, ele tem que estar ali vendendo alguma coisa. E detalhe, se ele não tiver como pagar, como é que ele paga? Com a família. Família. Então, às vezes, o cara é obrigado a oferecer uma filha, oferecer a esposa, oferecer uma irmã, para que entre como visita dele ou se inscreva como visita de outro, para ter relações sexuais com outros presos que estão na liderança lá, porque ele não teve como pagar. Pô. Então, oferece o quê? Relação sexual. Cara, isso aí. Então, é obrigar o cara a oferecer a filha, a esposa, dependendo do que for, até a mãe, pô. Mas a dívida tem que ser paga. Escuta, cara, isso aí, certamente, vão ter pessoas que vão falar: não, para, o crime tem regra e o crime não faz esse tipo de coisa, não. Você tem 27 anos dentro do sistema Sempre prisional, fez e vai continuar fazendo. e se você está falando isso é porque você sabe o que está falando, né? Mas as pessoas na internet, né? Porque o crime não aceita traição, o crime não aceita Jack, o crime não aceita isso. Não é bem. O crime respeita a família. Não é bem assim, não, né? Lógico que não é. Ele não tem o direito de olhar para uma criança que está passando, com um olhar diferente. Então, nenhum preso pode pegar no colo, abraçar, olhar sequer de uma maneira diferente para uma criança, uma adolescente, uma mulher que está passando ali. Se olhar, já é o suficiente para a morte. Então, se estiver passando uma mulher, uma familiar, e o cara não estiver no pátio de visita, ele é obrigado a virar de costas, pô. O cara até é obrigado a ficar de frente olhando para a parede enquanto passa a visitante. É nesses termos. É nesses termos. É proibido o cara usar calça de moletom em visita. Short largo em visita. Só de mostrar volumes já pode ser considerado um tipo de sedução e um tipo de afronta em relação ao familiar do outro preso. Então, é proibido o cara usar calça de moletom, short largo. Se usar, morre. No Rio de Janeiro, ainda impera esse tipo de comportamento interno deles. Uhum. Porque a calça de moletom não é proibida. Mas para um pátio de visita não pode ir. Entende? Então, tudo deles é um tipo de cerceamento para criar uma dependência psicológica ou financeira de mim. Mas será que esse mesmo cara não pode fazer? Mas se ele quiser impor isso por um pagamento de dívida, na regra dele, isso é permitido. Acontece, é permitido. Porque toda dívida tem que ser paga, fez a dívida porque quis, e teoricamente você que ofereceu. E na verdade não é assim. Porque na hora que eu aceito, alguém já deu a entender que é uma maneira de você pagar a dívida. Então, se for pagamento de dívida, não é desrespeito com a família. Okay. E ela vai de maneira consciente, não é estúpida. Ela aceita que isso aconteça. Se cadastra como E vai ter a relação íntima mesmo, como companheiro e tudo, e não é. Aquilo ali tudo foi forjado. Sim. E dependendo do estado, se houver aquele sexo burlando as normas de segurança da unidade, vai acontecer também desta forma aí. Porque, na verdade, é pagamento de dívida. E vou repetir para quem não entendeu. É filha, esposa, mãe, irmã, tia, não importa quem seja. Você tem aí um negocinho para oferecer, aquela dívida sua vai morrer. E às vezes cria esse endividamento para o cara já de maneira proposital, porque sabe que ele não vai ter como pagar, e vão oferecer a ele pagar dessa forma, e ele vai ter que aceitar, porque se ele não aceitar,
ele vira um devedor. E a dívida tem que ser cobrada. A dívida foi feita para ser cobrada. Então, não há perdão. Como é que alguém ainda tem pena de um sujeito desse, cara? Meu irmão, não tem, tem níveis de crueldade. Agora, isso aí é um Tem vezes que nível. dá entala, né? Tem Isso vezes aí, que isso entala, aí, né, isso irmão? aí é um nível de crueldade e vagabundagem, assim, meu irmão, difícil de tolerar, mano. Aí você fica pensando, família, rebelião com família, rebelião, algum tipo de criação de um problema em dia de visita. Isso é uma evolução da criminalidade, pô. Quando eu entrei no sistema, tinha-se o, a falsa orientação de que, meu irmão, fica tranquilo hoje que hoje tem visita. Dia de visita não tem problema. Porque existia realmente um respeito em relação à família. Então o cara não arrumava mancada enquanto tivesse família no prédio. E no prédio que a gente chama, era a maneira de falar aqui no Sim. Rio, né? Enquanto tivesse visita na unidade, não tinha problema. Isso aí já deixou de ser realidade há muito tempo, pô. Porque na hora que vai ter um problema planejado, todo mundo sabe? Não. Só algumas pessoas que sabem. Da mesma maneira que se tiver uma arma escondida, se tiver uma faca escondida, se tiver uma droga escondida, se tiver alguma coisa ilícita escondida, nem todo mundo sabe. Porque o vagabundo já sabe que quem cagueta ele é outro vagabundo. Então, para a gente tentar perder o menos possível de coisas que a gente está escondendo, pouca gente tem que saber. Coloca-se todo mundo para fora da cela, fica um cara na porta tomando conta para ninguém ver, e só aqueles caras que ficam lá dentro que escondem. É justamente para quem mora na cela nem ficar sabendo onde está. Para evitar que o cara aguete e saia. Porque quando eu tiver um problema, eu vou oferecer a troca da informação. Olha, se onde está escondido um negócio, o senhor me tira daqui? Eu estou precisando sair da cela, eles não estão deixando, mas eu ofereço para você, eu sei onde está escondido isso, eu sei onde está escondido aquilo. Então eles já se adaptaram, eles já escondem as coisas com pouca gente dentro da cela. Bota todo mundo para fora e esconde. Então já existe todo um sistema feito por eles para que as coisas possam acontecer de uma maneira mais tranquila para eles. Para eles. Então, a maneira com que eu vou montar esse cenário, seja o que tiver escondido. O que tiver escondido. Existem as duas maneiras de você conseguir se dar bem lá dentro. É você criar uma nova frente de trabalho, que eles chamam, que é você conseguir uma nova maneira de botar alguma coisa para dentro, seja através de um terceirizado, seja através de um contratado, seja através de um policial penal, seja através da casa do cacete lá. De um lançamento, que às vezes vem por cima do muro, de maneira lá que existe, que a corrupção do policial penal é o que menos coloca droga, coisas para dentro. Tem uma infinidade de maneiras de colocar alguma coisa para dentro. O cara consegue uma nova maneira de colocar alguma coisa para dentro. Beleza. É uma maneira de você se levantar com a facção. E a mesma maneira que você tem de se levantar é a mesma maneira que você tem de se derrubar. Porque, como eu já disse aqui, quem mais cagueta a facção é a própria facção. Então, eu te cagueto, mas eu também sou um cara que tenho voz lá dentro, mas eu te cagueto porque aí eu estou tirando a minha concorrência. Tu está se levantando muito, está tendo muito voz para a facção. E a Porque caguetagem sempre favorece. quanto mais dinheiro você tiver, menos poder eu tenho. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, mais poder eu tenho. Sim. Então, a caguetação é a base de todo o sistema evolutivo do crime. Sim. Mano, o Walter pediu pra falar, acho que foi no ponto da família, né, mano? Isso. Fala aí, cara. Sobre a questão dessas dívidas, não é qualquer preso que cria essa dívida, né, para poder já com a segunda intenção. Ou como é que funciona isso lá? Não, É sempre as lideranças, né? a dívida você só deve para quem manda. Você não deve para outro preso. Você não pode fazer nada dentro da unidade que passe pelas essas pseudo-lideranças. Então, você deve dinheiro para a facção, nunca para outro preso. A não ser que isso seja autorizado pela facção. Até pra não ser uma parada individual. Não, não pode, pô. É com a instituição máxima, que é a facção. Você não pode emprestar dinheiro dentro da cadeia.
Você virou o quê? Empresário? Não, Banqueiro? pô, você é banqueiro? Não, você é preso. Tá precisando de dinheiro? Vem cá Pegou com a facção. que a facção te empresta. Entendeu? É os juros da facção, é a maneira de pagar que a facção que vai determinar. Entendeu? Então, Mas na hora de transar com a família do cara, não existe uma pra transar. Tem que ser o não. líder. Aí é o cara. Vai É... pagar para um. Aí é o diretor do banco, né? Aí é o diretor do banco. Pô, covardia, mano. Covardia do cara. Cruel, mano. Agora tu vê, mano, um maluco desse é um merda em todos os sentidos, né, mano? Ele coloca a família dele numa situação dessa. Meu irmão, tá boa, cara. Outra coisa que é bom aí, quem Para tem com a vida, família. não é um homem, não. Para com a vida, porque agora tu vai botar a Outra sua coisa irmã. extremamente comum na rotina carcerária. O cara vira para família dele e fala assim, ó, eu preciso que a senhora me traga tanto de dinheiro porque eu estou devendo dinheiro na cadeia. Mentira. É para ele sustentar a vida O vício do lá. vício. É. Ele não está devendo porque ele não tem crédito. Então, já primeiro que ele, para poder conseguir se endividar, primeiro ele tem que gastar, pô. E me dá uma pena muito grande ver aquelas senhorinhas, geralmente são senhorinhas, são mães, que geralmente que têm esse amor mais profundo e incondicional são as mães. Aí ela traz aquela roupinha com a maior dificuldade, porque vê o cara lá com a bermudinha velha, rasgada e suja. Meu filho, coitadinha, ela se esforça absurdamente para comprar uma bermuda pro cara, comprar uma calça pro cara, uma blusa pro cara, para ele poder pelo menos chegar na visita limpinho. Primeira coisa que ele faz quando a visita vai embora é vender a blusa e a calça que a mãe levou. Vende por qualquer merreca para conseguir qualquer trocado, para conseguir satisfazer o do vício, a mancada dele. Então, meu irmão, infelizmente também é muito comum ver as famílias se endividando, às vezes, do lado de fora. Isso já acontece na vida por aí. Quantas pessoas, quantas famílias aí, de repente, até alguém na sua audiência vai se identificar com isso, porque já teve algum irmão, alguém na família que estava ligado no vício, ou o cara vai roubar dentro de casa, ou ele, às vezes, finge que já está endividado na favela para que o nego venha lá e dê um dinheirinho pro cara pagar lá. Ou ele deixa dever de propósito, mesmo que sabe que a família vai pagar. Isso aí, infelizmente, é muito antigo e o cara acaba utilizando isso dentro do sistema também, pô. Às vezes ele está endividado de verdade e a família tem que bancar isso. Às vezes ele finge que não tem, porque ele fala que lá dentro ele é roubado, na verdade não é roubado, ele vende. Então, assim, na verdade, existe esse comércio afetivo que é muito escroto mesmo. Você utiliza o amor da sua família em função de você conseguir alimentar suas facilidades dentro da cadeia. E você continua lá dentro fudido. Porque isso nunca vai te trazer bem algum. É só para você continuar fudido. Se eu vendo o meu short, eu continuo com o short velho. Aí daqui a pouco vão dizer, não, eu fui roubado, eu fui isso, eu fui obrigado a dar, a senhora tem que me trazer outro. Não, agora eu preciso de um casaco, agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. E a família Infelizmente, isso é sofrendo, muito comum. pensando na dor do Pensando cara, na numa dor do dor. cara, achando que ele está lá sendo extorquido e nem está. São lados do cárcere que aquilo não mostra. É, Aquela emissora não mostra. e fica só no romantismo, né?